A gente fez um compromisso já com vocês há algum tempo de sempre falar de Maringá, também das cidades aqui da região, as cidades do estado do Paraná. E a gente hoje vai falar aqui, tratar de uma situação que está acontecendo em Sarandi. Uma decisão liminar da juíza Cat Biasti José, da Vara de Fazenda Pública de Sarandi, suspendeu o resultado da eleição da mesa diretora da Câmara lá, que em novembro reelegeu, é bom fique claro isso, o vereador Eunildo Zanquim, que é o conhecido Nildão. A juíza atendeu a um mandado de segurança impetrado pela vereadora Keila Batista Zegóbia, que disputou a eleição e alegou que solicitou informações sobre os inscritos para a eleição do dia ali do pleito, que foi no dia 29 de novembro. E ela, só segundo ela, teria recebido a resposta quase um mês depois, o que de fato contraria aí o regimento interno do Legislativo lá de Sarandi. A decisão de suspender os efeitos da eleição vai até a apresentação dos documentos que comprovem aí que as inscrições dos candidatos à eleição da mesa para a segunda legislatura do biênio 2023-2024, aí indicando a data e o horário do protocolo. Então ela quer saber quem é que estava nessa já inscrito, ela quer saber que os documentos, ela queria tudo isso. Mas a juíza negou a suspensão de procedimento envolvendo a vereadora na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar por ser uma matéria de mérito administrativo. Eu já vou começar com o Ângelo Rigon, que trouxe essa notícia lá no blog do Rigon. Ângelo, é o seguinte... no outro dia falamos com o pessoal, a gente estava tomando um café, não sei se você se lembra, e a gente falou com alguém lá da Câmara de Vereadores de Sarandi falando, não, tá tudo absolutamente certo, tá tudo em paz. Me parece que não está tudo em paz na Câmara de Vereadores, porque tem 3 vereadores lá que sempre colocam o pé na porta, né? Pois é, eu não vou falar que a gente conversou com o Nildão aquele dia ali na padaria do Pedro ali, na cafeteria, mas o que ele falou pra gente é que estava tudo certo. No final das contas, ele teve 3 votos a menos. Isso, em relação no passado, não é um bom sinal, porque no ano passado, apesar de a gente ter lá 2, 3 o pessoal que é contra a prefeitura, oposição, né? Oposição ao prefeito Walter Volpato, ele teve todos os votos, inclusive o vice-presidente, se não me engano, dele é o Mineirinho, que é o principal opositor do prefeito. Não, acho que não está mais lá, não. Não foi reeleito. Não foi reeleito. Eu sempre confundo, porque o Adriano é o Adriano, que hoje é o presidente e votou contra o Nildão. Então isso significa que ele perdeu o apoio nesse período de um ano. A pouca experiência que eu vejo, das sessões que eu vejo da Câmara, o Nildão age com uma rapidez que se confunde com autoritarismo, o que não tem muito a ver com democracia, porque legislativo é muita conversa, você independe de posição política do sujeito, porque um vai precisar da assinatura do outro para apresentar projeto, um vai precisar do voto do outro para apresentação de projetos. Então, creio que o Nildão nessa vai ter dificuldades, não creio que ele vai perder, mas apesar das alegações serem fortes, porque ele não cumpriu o regimento interno, ele falava lá pro jeitão dele, né? Não, eu vou cumprir o regimento interno, vou com o prazo que está programado no regimento interno, mas não falava qual que era, e ele fez isso um mês depois da eleição. Quer dizer, ele ficou claro que ele não queria ter concorrente na eleição à presidente da Câmara. Mas é Sarandi, né? Sarandi é assim. Pouquinho, você já viu alguma sessão da Câmara de Sarandi? Não. É um exercício bastante interessante. O Rigon, ele me puxou pela memória aqui e fez eu me lembrar. É uma celeridade absurda. Vota numa velocidade que é descomunal. Você fala, parece narração de corrida de cavalo. Parece narração de corrida de cavalo. Cara, me parece assim, até pressa. E aí, esses desdobramentos aqui que acabam caindo no colo da justiça se dão conta por causa disso, eu acho. Sim. Acho eu. Mas nós temos aqui 2 situações. É claro que todo o procedimento que quando você vai lá, protocola um projeto de lei, como é que passa nas comissões, etc., se está seguindo o rito normal, mesmo que seja de forma rápida, tem que ser
respeitado, né? Se é uma Câmara que está disponibilizando essa rapidez para a população, nada mais justo. Agora, com relação realmente às eleições aí da presidência da Câmara, a juíza entendeu que deve prevalecer o princípio da transparência e ilusura do procedimento. Chega a dar um arrepio quando fala de transparência e ilusura em qualquer tipo de procedimento, de processo. Por que dá arrepio? Porque nós estamos aí... Eu não vou trazer o contexto histórico aí do nosso Brasil, nacional, voto auditável, etc. Então, a gente fica realmente até espantado com uma situação como essa, porque o judiciário está propondo que o procedimento seja mais transparente e que tenha mais lisura. Então vamos aguardar realmente essa apresentação dessas documentações que foram solicitadas para identificar se houve algum tipo de irregularidade e concluir, logo que tenho certeza que depois da conclusão nós vamos falar sobre isso. Neto, sobre Sarandi, qual a tua perspectiva para olhar isso aqui? Paulo, não dá pra gente normalizar esse tipo de situação, né? O que a gente espera do legislativo, de um parlamentar, ainda mais a presidência da Câmara de Vereadores, é que se cumpra todos os ritos que estão no regimento interno, é que se siga as nossas leis como elas determinam e a própria lei feita pelos vereadores, que é o regimento interno da Casa de Leis, né? Então acho que isso é a questão mais importante. A vereadora está no direito dela, né? E acho que é importante dizer também que este tipo de situação não pode ser normalizado em nenhum momento e que sim, a justiça tem que fazer o seu trabalho e responsabilizar aqueles que não cumprem com os próprios compromissos aí acordados aí pelos vereadores. Ser vereador não é só fazer assistencialismo, não é só votar projeto, não é só se colocar à disposição da população. É também estar nas sessões e cumprir o papel que o próprio regimento interno manda. Pamela Bussolini. Não, realmente, Paulo, se foi, encontrado alguma irregularidade ou alguma suspeita de que o trâmite não foi feito como se devia, tá certo mesmo o questionamento, né, que seja fornecida à justiça realmente as documentações e que essa eleição dele seja respaldada na legalidade, senão vão ser anos aí de a pessoa tá ali, mas fica aquela, mas não foi legal e tudo mais. Então acho que até pro próprio interesse, né, do vereador é interessante que tudo seja feito às claras. Agora, pelos relatos, né, a gente não pode ter um legislativo aí, sessões e especial votações que pareçam leilão de boi, né? Tem que ser um negócio transparente realmente para a população, assim como a gente criticou aqui em Maringá na oportunidade que as pessoas foram se manifestar contra o aumento de vereadores e não foi publicizado ali na hora, não foi dada transparência de que aquele era o assunto que estava sendo votado, da mesma forma tem que acontecer em Sarandi e em todas as outras cidades. Tem que ser dada transparência não só para os vereadores que estão ali votando, mas para a população entender o que está acontecendo ali. Então é sempre importante se pôr no lugar do munícipe, do leigo, para que todos possam entender. Afinal de contas, é um direito de todos estar por dentro do que acontece, né, no legislativo, no judiciário e também no executivo.